Bom dia, tudo bem com você? Como é bom estar de volta aqui para esse nosso devocional. E como somos privilegiados por Deus em poder nos alimentar um pouco mais nesse dia com a leitura dos Salmos. E hoje nós vamos ser fortalecidos um pouco mais através dessa palavra no Salmo de número 144. Ontem nós lemos o Salmo 142 e o Salmo 143. Hoje nós estamos no Salmo 144, que também é um salmo de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler então? Mas antes eu quero orar com você, agradecendo a Deus por uma noite de paz, por um dia abençoado, pelo sol que está brilhando, pela chuva que cai. Eu não sei de onde você está fazendo esse devocional. Você pode mandar dizer, se você desejar, qual é a cidade. E não esquece, deixa seu joinha, é muito bom para o crescimento do canal e para que essa palavra chegue mais longe. Para você que não me conhece ainda, está passando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever. E eu sou a missionária Ivailza Marques, tá bem? E eu trabalho com criança com o nome de Tia Iva. Aqui no canal tem vídeos infantis também. E essa semana e na outra semana nós vamos estar postando vídeo infantil na parte da tarde, tá bom assim? Então vamos lá. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, nos alimentando com a Tua palavra. Dá-nos um dia na Tua presença, abençoe a vida de cada um, de cada família. Toma nas Tuas mãos, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Salmo 144. Já falei, é um salmo de Davi. A Bíblia de aplicação pessoal é a que eu estou hoje. Eu estou também com a Bíblia explicada, tá bom? E vamos ler, tem um tema aqui que diz alegria pelo cuidado de Deus, quer nos momentos de prosperidade ou de adversidade. Bem-aventurados são aqueles cujo Deus é o Senhor. Olha que tema maravilhoso, alegria pelo cuidado de Deus. E o salmo é de Davi. Vamos nós, 144, pegaram a Bíblia, estão prontos, então vamos nos alimentar com esse banquete maravilhoso. Diz assim, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois
sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O versículo que eu quero deixar para a nossa meditação é o versículo 15, o último versículo, que diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E aí nós chegamos ao final desse salmo de número 144, que é um salmo, ele é um salmo de ações de graças. Olha o que está dizendo aqui. É um salmo de ações de graça pela proteção. E como nós aprendemos com este salmo? Como nós aprendemos com o salmista Davi? A bênção de agradecer, a bênção do agradecimento nos traz proteção. Ser grato é uma bênção de Deus. E como é bom nós abrirmos a nossa boca ao amanhecer e dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia, por eu estar respirando, por eu levantar, pela noite de sono, ou mesmo que tenha passado uma noite meio perturbada, sem dormir, mas o Senhor te guardou. Você está aqui fazendo esse devocional junto comigo. Isso é uma prova de que você levantou e você já agradeceu a Deus. Ai, missionário, eu esqueci de agradecer a Deus. Faça isso agora. Agradeça a Deus pela sua vida. Olha só, este Salmo 144, ele é um salmo de gratidão e louvor, mas também é um salmo de intercessão. Olha que coisa maravilhosa. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com esse salmo, que além de ser um salmo de gratidão, ele é de intercessão, é que nós somos abençoados por Deus quando nós agradecemos e intercedemos por outra pessoa. Muitas vezes, pessoas que estão em desespero nos pedem oração e nós ajudamos essa pessoa em oração. Isso é maravilhoso, isso é a bênção do agradecer. Também nos leva a interceder pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho, por um parente. Tudo é bênção da parte de Deus. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia e descobrir este salmo. Sabe o que é que diz? Aqui este salmo 144, Davi, ele está falando que o homem que estende, o homem quer pegar ele, quer matar ele, quer ferir ele, mas ele tem uma confiança tão grande em Deus, e ele diz aqui, ele diz aqui no versículo de número 7, diz: estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade. Era um pedido, é um clamor de Davi também. Ele agradece a Deus, ele louva a Deus, ele diz: bendito seja o Senhor, minha rocha. Ele sabe que em Deus ele tem a fortaleza. E olha o que interessante, que Davi, lembra que Davi, quando ele estava lá atrás, ainda sem ser rei, não era nada disso, ele era um pastor de ovelhas, ele tocava a harpa. E ele não esquece disso. Olha o que diz o versículo 9 do 144 que nós lemos agora. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério e com um instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Olha que coisa interessante. Mas quando a gente chega ali, Davi pede tanto a proteção de Deus, mas a gente chega ali no livro de 2 Samuel. 2 Samuel tem um texto aí, no livro de 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 22, você pode abrir a sua Bíblia, se você puder, se não você acompanha a leitura. 2 Samuel, capítulo 2, o versículo 22, nós já dissemos aqui que fazer devocional com salmos é um presente de Deus, porque a gente caminha na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 2, fala de Davi é aclamado rei de Judá. E o versículo 22 desse capítulo diz assim, vi aqui, 22 do capítulo 2, diz aqui: então Abner tornou a dizer a Asael: desvia-te de detrás de mim,
Porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra, e como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Aqui está falando das batalhas, e batalhas que está dizendo aqui que a vitória de Davi sobre Isbosete. Olha que coisa interessante. Lembra que Saul perseguiu muito Davi? Pois é, continuava isso aqui. Davi agora era rei de Judá e ele estava sendo procurado, ele estava em guerra, e Abner fazia parte do exército. Mas aqui nós vemos, quando nós lemos, leia esse livro de 2 Samuel, leia esse capítulo 2 e você vai ver quantas vitórias. Por isso Davi, no Salmo 144, ele bendiz ao Senhor, ele glorifica ao Senhor, porque ele sabe que é Deus que livra ele. É Deus que livra ele de todas as coisas. Ele diz aqui no versículo 11 do Salmo 144, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Olha que coisa interessante. Mas quando a gente volta um pouquinho nos Salmos, que a gente chega ali no Salmo 18, que nós lemos faz tempo, não é? Que é desde o dia 1º de janeiro que nós estamos nessa leitura dos Salmos. O Salmo 18 é um salmo que diz que Davi, ele entoou este cântico a Deus no dia em que ele o livrou de todos os inimigos e de Saul. Olha que coisa maravilhosa, é o que nós vemos aqui no Salmo 144. Davi está bendizendo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor por os grandes livramentos. A história da vida de Davi é uma coisa muito, muito linda, é um cântico. E Davi, ele se expressa de uma maneira muito maravilhosa. E esse Salmo 144, quando a gente vê o versículo 3 e o versículo 4, diz: Senhor, que é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. O que é que isso nos ensina? Tudo na vida passa. Tudo tem começo, meio e fim. Então a vida, ela é curta. Ah, missionária, mas tem gente que vive até 100 e tantos anos. Mas de que maneira? A Bíblia diz que é 70 até 80, o que passa disso é enfado e canseira. Mas eu louvo a Deus por estar aqui. Nós estamos vivos. Enquanto temos vida, vamos aproveitar essa vida para ler a palavra de Deus, nos alimentar com a palavra de Deus, viver desse banquete maravilhoso que o Senhor está nos dando. Então, eu quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado. E a minha oração no dia de hoje é que o Espírito Santo de Deus continue na tua vida. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Essa leitura do Salmo 144 fique gravada no seu coração. Alimente a sua alma como tem alimentado a minha. E não esqueça, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Os dedos de Davi eram esmerados, eram destros, tinha vida. Lembra que ele tocava a harpa? Pois é, agora ele também está na guerra. E ele luta. E na hora que ele precisou fugir, ele fugiu. Mas uma coisa interessante na vida do salmista Davi. Uma coisa interessante, ele nunca deixou de confiar que Deus é quem ia o livrar. Tenha essa confiança no Senhor neste dia. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui com a leitura do Salmo 145.